E aí galera do canal de Orion, beleza? Estamos aqui hoje diferente, né? O negócio já mudou aqui, mudou geral. Estou aqui hoje com o meu grande amigo Thales Damascena, pro Comentando Notícias, hein? Então, comentando notícias hoje aqui, ao vivo, né? Eu e ele ao vivo, mas vocês não. Então, ele é meu brother, né? Nós nos encontramos nessa quarentena. Então, a gente já fez algumas visitas um pro outro. Então, a gente achou legal fazer um vídeo aqui, ele na minha casa, né? Pra gente fazer aqui um bate-papo. Achou mais confortável, né? Até pra ficar diferente também o vídeo aí, né? Desse formato que a gente vem fazendo. Então, hoje nós vamos comentar duas notícias que o Thales escolheu. Mas primeiro eu vou deixar ele se apresentar e falar pra vocês um pouco dele, pra vocês conhecerem e tal. E depois a gente começa. E aí pessoal, joinha, meu nome é Thales, né, Damascena, sou amigo do Marcos, a gente se encontrou nessa vida, na faculdade, né, formado em História, atualmente faço mestrado em História também, lá pela PUC, faço parte, coordeno o coletivo Megazord, junto eu, o Marcos, faço parte também do conselho sobre negros e negras no estado de Goiás, né, o Congo, e tudo mais. Estamos aí para somar, trabalho com questão cultural, sou músico, percussionista também, então essas coisinhas aí. É um faz tudo, né? É um faz tudo. É o Leonardo da Vinci do século XXI. É o Leonardo da Vinci do século XXI. Tem que procurar uma profissão que você não é. É verdade. O que o Thales não é? É verdade. O cara é fera, o cara faz de tudo mesmo, meu brother aí. E hoje nós estamos aqui para debater as notícias que ele escolheu dois temas muito massas, assim, diferentes do que está sendo debatido ultimamente, né? Isso eu acho que isso é importante. E vamos partir para esses debates aí que com certeza vocês vão curtir, beleza? Só para lembrar aí, quem está assistindo o vídeo, quiser deixar um like aí, tá curtindo já nosso trabalho anterior, quiser se inscrever no canal do Thales também que vai estar aí, né, o Megazord, que a gente já tem uma live nossa lá também, né? Sim. A gente já começou a movimentar, ele já tá movimentando também. Então é isso. Curta aí e tamo junto. Bom, as duas notícias são quais? Eu vou ler aqui e o Thales já vai falar pra gente por que ele escolheu essas, né? A primeira notícia é de hoje mesmo, né? Do dia 10 de setembro. E é uma notícia que fala sobre um indigenista, né? Um senhor que trabalhava diretamente com os indígenas, um sertanista também, como é chamado, que foi morto em Seringueiras, Rondônia, né? E foi morto através de uma tribo indígena que fica isolada, que não tinha contato com o ser humano, né? E a manchete é a seguinte: a gente só escutou o barulho da flecha no peito dele, diz testemunha sobre morte de coordenador da FUNAI. Sertanista foi morto na quarta-feira em Seringueiras, Rondônia. Riele Francisco era uma das grandes referências nos trabalhos de proteção aos indígenas isolados da Amazônia. Então é isso. E o Thales vai falar pra gente por que você escolheu essa notícia, Thales? O que te chama a atenção? Cara, me chama muita atenção, primeiro, por se tratar dos povos nativos aqui do Brasil, né? Dos chamados índios, porque mais cedo eu conversava com uma amiga sobre isso. Eu falei, cara, o índio ele tá abaixo de todo mundo, assim, por exemplo, na escala de preconceito e discriminação, querendo ou não, porque ele é esquecido. Então uma das piores coisas que tem, às vezes não é nem lembrar ser xingado, é uma coisa ruim, mas é você esquecer. Então eu e o Marcos estamos conversando aqui, tem uma terceira pessoa, a gente ignora ela, ignorar. Então isso é feito com a cultura e sobre os índios. E é bacana porque a gente problematiza algumas questões sobre a natureza, o uso, o avanço do ser humano. Quando eu fazia uma live eu falei assim, a gente tem que ver que nem todo avanço é avanço, e nem toda descoberta ela é boa e ela é necessária, né? Então, por exemplo, quando a gente fala de índios isolados, se pergunta se tem índios isolados, já foi comprovado há muito tempo que tem índios isolados. Então, o porquê se procurar mais índios isolados
se naquela região se imagina que tenha. Então aí tem essa questão, essa problemática que eu trago, e aí eu vou falar, que é a questão da exploração da Amazônia e mais do meio ambiente, né, galera? Porque a gente tem que pensar o seguinte, cara, a gente tem que ver até onde a gente pode ir e até onde a gente torna reserva. Então, pera aqui, se aqui tem uma tribo, então vamos cercar aqui, então a gente pode ir até a beira. Mas e aí a gente vê o tanto de terra, o tanto que a gente já usou, explora e a gente sempre quer mais, avançar mais. Então isso acaba assim, para além das queimadas, o desmatamento é muito grande. Então isso é uma questão muito importante, porque é uma notícia triste, né? Uma notícia muito triste, quando a gente vê esse senhor, né? Estava exercendo um trabalho, era um cara que ajudava os povos nativos, os índios e tudo mais, mas mesmo assim é aquilo, né? Não tem como evitar esse choque. Não tem como, por exemplo, então muita gente pode falar, nossa, eles tinham que ter atirado nesses índios isolados e tudo mais. A gente tem que lembrar que quem invadiu esse espaço, né, não foram os índios isolados, mas sim essa galera. Eu gosto muito de falar que o índio, o tido como índio, né, que eu gosto de chamar de nativo da terra, ele pode entrar na sua casa e abrir a geladeira, porque a terra é dele. A gente construiu a casa em cima da casa dele. Mas isso é só algo assim, para brincar mesmo, pra gente exemplificar, poder ver que, tipo assim, isso dá até mais para outras discussões. Por quê? Porque esses povos, eles lutam de fato e há um sentimento tão grande. Isso aqui, essa notícia, dá mais pra gente discutir sobre a questão do patriotismo e do nacionalismo no Brasil. E aí, como? A gente vê que muitos povos e em outras culturas há um pertencimento, né? Nossa, eu sou irlandês, eu sou francês, é a minha terra. E porque no Brasil a gente não tem isso, a gente tem que lembrar que quem tem esse pertencimento são os nativos. Então a gente já pode ver uma das questões por que não a gente não tem tanto apego assim com a terra. Sim. Quanto os povos nativos que têm. E cuidar da terra como se fosse a divindade dele. A divindade. Ter esse então, amor mesmo. Sim, bater no peito, tipo assim, ó, os meus antepassados. Então eles podem falar os meus antepassados. A gente fala dos nossos antepassados, a gente tá falando o quê? De 500, 300, 400 anos. Dependendo da linhagem de cada um aí. E eles estão falando o quê? De 10 mil anos. 15 mil anos, 20 mil anos. Uma tradição enorme, né? Enorme. Na nossa terra aqui. Na nossa terra. Onde a gente vive, compartilha. Onde a gente vive até hoje. E aí eu acho muito importante falar sobre os povos nativos, porque essa notícia, ela é uma notícia triste, mas passa despercebida. A questão dos povos nativos aqui da terra, e é uma questão muito grave. A gente viu agora que, por exemplo, na pandemia, a gente teve vários indígenas que morreram, né, devido ao vírus e tudo mais. Ainda há muito preconceito e discriminação, não só com a cultura deles, mas com o jeito que eles querem viver e escolheram viver o que eles fazem as coisas, né? Então, por exemplo, se a gente desenvolve o carro para uma finalidade tal e o índio ele usa o carro para outra finalidade, há uma crítica enorme sobre ele. Sim. Mas a gente tem que entender que é aquilo que eu falei, a gente tem que ver que é um conceito de humanidade. Então ele tem outro sentido para a vida, ele tem um outro conceito de humanidade, ele tem uma outra finalidade. Então se eu uso o carro para isso, ele vai usar para isso, porque está dentro da cosmovisão e de todo panteão ali cultural dele, né? Sim. Então por isso que eu escolhi essa notícia, porque, cara, é uma notícia triste, mas que dá mais pra gente discutir essas questões e observar, né, velho? Precisa ser debatida, né? Precisa ser debatida. Precisa ser debatida a função que a gente tá atribuindo a esses povos, né? A gente acha que a função deles é o quê? Ser descoberto por nós? Sim, até hoje, né? Até hoje. Não só ser descobertos, né?
mas essa necessidade de ir até lá para simplesmente constatar, existe, e aí, beleza. Então a gente vai estar interferindo na visão deles. Então você já pensa, isso é insignificante, mas por exemplo, pensa naquela tribo que foi descoberta lá no Acre, quando eles viram um helicóptero sobrevoando eles. Tanto que aquilo não faz parte, por exemplo, da cosmovisão deles. Como é que eles encaixam isso na questão espiritual, sim, na questão de vida deles? Na explicação que eles dão pro mundo. Na explicação que eles dão pro mundo. Cara, é um treino muito louco. Você balança com a cultura e tudo mais. Então tem essa questão dessa interferência cultural muito forte e desse achismo nosso, né, de achar que sabemos de tudo. E a gente tem que ver que quando a gente fala que a ciência ela é racista, ela é preconceituosa, não é porque existem pessoas que são assim que compõem ela. Mas a partir do momento que a ciência ela só dá um rumo, ela acaba sendo preconceituosa e discriminatória. Porque, por exemplo, ontem eu falava muito sobre a questão da inteligência artificial. É uma parada que... Isso é bom pra quem, sabe? Todo mundo fica admirado. Nossa, beleza. Mas isso é bom mesmo? É o Você que tá entendendo? O neurocientista, né? O Nicolau Nicoleles, eu acho que é o nome dele. O nome dele eu confundo. Mas que escreveu um livro que eu disse que eu estou esperando, né? Que é o verdadeiro criador de tudo. Ele defende que a inteligência artificial, na verdade, ela nunca vai chegar até a nossa capacidade, porque o nosso cérebro é orgânico. A gente pensa de maneira orgânica e as decisões são além do sim ou não, né? Então isso tem um pouco a ver com o que a gente está falando, porque é o ser humano que vai ter que dar conta de resolver isso, né? Sim. Então não existe o salvador robô, né? Ou salvador, assim, vamos dizer assim, uma espécie de robô que a gente vai criar e que vai resolver os problemas do ser humano, né? Tipo um drone vai chegar e vai mapear o Brasil e vai descobrir as tribos que não são, que não têm contatos com a civilização, né? Vamos dizer assim. Sim. E vão lá, vão começar um contato com ele. Então assim, não vai existir isso, porque quem vai resolver isso vai ser o processo histórico dessas tribos, né? Então eles que vão fazer o processo histórico normal, natural deles, de procurar ali talvez outros lugares, acabam encontrando, eles vão acabar logicamente encontrando povos, né? Que ali já tem bastante povos em volta, mas eles ficam na região deles, né? Mas uma hora por necessidade, por falta de água, talvez necessidade de deslocamento, eles vão ter que procurar. Então, eu acho que seria mais interessante deixar esse processo orgânico da vida, né, acontecer. O processo que nós até hoje seguimos, mas que o ser humano, que a nossa sociedade tenta pular essas etapas. Né? Então, eu acho que isso é muito ruim. Lógico, eu acredito que o sertanista, eu não conheço o trabalho dele, né, do Rielli Franciscato, né? Mas eu acredito que ele deveria ter boas intenções, né? Mas as boas intenções manipuladas, vamos dizer assim, para tentar chegar nessa população, né? Porque qual é a finalidade de chegar nessa população? Porque você vai chegar, você tem doenças, é aquela história das doenças, né? Os colonizadores. Você tem doenças, então você vai chegar naquela aldeia que nunca viu, não teve contato com pessoas fora dali, e você não se preocupa de levar essa doença para essas pessoas, né? Que pode ser um massacre. E essa mentalidade de colonizador e de explorador que a gente tem até hoje. Então quando você fala qual a necessidade de chegar lá, não só isso, mas até dos povos nativos, mas em outros espaços, não é porque a gente descobriu esse espaço que é um espaço intocado. Eu acho muito interessante quando eu vejo alguma reportagem assim, fala esse espaço é intocável. Eu falei, cara, você já tá aí, tá filmando, então ele já não é intocável. Você tá entendendo? Então você já interferiu naquele espaço. E simplesmente para mostrar como o nosso mundo é. E é interessante porque isso é uma visão de mundo que é passada pra gente, que hoje é muito natural. Mas é aquilo... Será que a gente tem que saber de tudo, conhecer todos os espaços? Não, se eu for na Índia, beleza. Mas será que eu tenho que saber mapear todo lugar da Amazônia? Será que isso é uma coisa boa?
E aí eu não tô falando que não é. Eu quero, e aí é uma problemática. Se é, por quê, pra quê? E pra quem? E como a gente vai fazer isso? Com certeza. Tem que pensar nessas questões. Uhum. Não só porque, por exemplo, lá é o nosso paraíso assim mais intocado, né? O Cerrado, a Mata Atlântica, assim, o Pampa já sumiu, né? A gente não tem mais Pampa, o Mato Grosso lá também O Cerrado está em extinção. está em extinção, que aí é muito preocupante. Que é o único bioma que é próprio do Brasil, né? Sim, e aí é interessante quando a gente pensa no Cerrado, porque a gente dá mais prestígio para a Amazônia do que para o Cerrado. Sim. E as pessoas não sabem o quão importante o Cerrado é. Com certeza. E se sobrar só a Amazônia e acabar o Cerrado, a vida nossa vai ficar muito difícil aqui no Brasil. Com certeza, né? Ele é responsável pelos aquíferos, ele é responsável por uma questão climática, ele é responsável por questão de alimentação. Então a gente valoriza tanto os frutos da Amazônia, castanha do Pará e tudo mais. A gente tem frutos deliciosos no Cerrado que a gente não valoriza. Vários então, nem descobri. eu penso, a gente vai explorar a Amazônia até chegar igual o Cerrado, acabar com o Cerrado. Exatamente, é uma problemática, né? Sim. E eu acredito que o ser humano realmente ele não percebe a riqueza que tem em volta, né, cara? Porque o cerrado aqui brasileiro, né, de Goiás, né, da nossa região do Centro-Oeste, é muito rica, né, cara? Então, você vai nas cachoeiras, você vai em qualquer fazenda que você vai aqui próximo, você vê a riqueza disso, né? Sim, sim. Então você vê que tem abundância de frutos do cerrado, você vê que tem abundância de água, né, cara? Que é algo que no sertão do Nordeste eles queriam muito ter essa abundância de água, né? Para poder irrigar, fazer a plantação e tal. Então assim, a gente tem essas riquezas nesse local que muita gente não valoriza. E aí destrói a fauna, que é os animais, destrói a flora também, que é os vegetais e tudo, né, cara? E querem destruir também os seres humanos que vivem nessas áreas. Os povos nativos aqui de Goiás, do Centro-Oeste, assim, os que não foram extintos. Teve um caso agora da tribo Calunga, né? No Araguaia, ali próximo do... É no Araguaia? É no Rio Araguaia, né? Próximo do Rio Araguaia. Mas ali tem várias cidadezinhas, né? Sim. Aí acho que é Barra do Garça e tal, que tem uma comunidade Calunga, né? Não, lá... Eu não sei se é Calunga. Não, eu acho que é o... Mas é a tribo Calunga, eu vi uma reportagem, né? Depois a gente pode conferir. Comunidade Calunga. O Calunga ele vai ficar na Chapada dos Veadeiros. Exatamente. Isso mesmo. Eles estavam brigando porque foi um monte de turista pra Chapada agora, nesse último feriado, né, do 7 de setembro. E os turistas estavam querendo fazer trilha, né? E nessas trilhas os turistas chegaram até na comunidade. E a comunidade está isolada desde o início da pandemia, se autossustentando. Aí os caras pegaram arma, pegaram pedaço de pau, né, ferro e pedra e falaram assim, vocês vão sair da nossa comunidade. Porque a gente está isolado, vocês vieram aqui fazer o que aqui, né? 2 turistas lá, né, brancos, né, porque é uma comunidade quilombola, né? Sim. É uma comunidade quilombola. Então assim, eles estavam lá e falaram assim, o que vocês estão fazendo aqui, cara? Vocês vieram da onde? Essa trilha aqui é nossa. Vocês não poderiam passar daqui de uma localidade. Então assim, você vê que tem uma coisa, cara, que não é uma falta de respeito com o povo nativo que quer se isolar. E muito mais agora que tem que se isolar mesmo, né? Contato então tipo assim, a gente quer estabelecer contato, mas a gente tem que ver o seguinte, eles querem o nosso contato, esses povos. Exatamente. Então se até hoje eles não contactaram, por quê? Então a gente tem que ver essas questões, né? E o Calunga tem contato, né? Vive ali próximo da cidade, eles estão sempre em contato com a comunidade de Calunga, mas por causa da quarentena eles estão desde o início isolado, fazendo a sua plantação e ficando ali. E o que os caras alegaram lá, né, os turistas, falaram que eles estavam lá preocupados, né? Tava tipo preocupado com eles, queria ir lá ver se eles estavam bem. Mas cara, pelo amor de Deus, né? O vídeo tá aí na internet, quem quiser procurar, é ridículo o vídeo, né? Porque realmente os caras querem ir lá nessa comunidade fazer o quê, cara? Se você for lá pra Chapada, vai curtir o seu rolê na onde você foi, esquece as comunidades, sabe? Sim. Eu acho que essa era a ideia. Bom, então a outra notícia que o Thales trouxe é uma do Senado, né, que está no site do Senado, que é sobre um projeto de lei, né, que visa alterar uma lei que já existe, né,
sobre o aumento da pena para quem maltratar cães e gatos, né? E foi aprovado, não é isso? Foi aprovado. Foi aprovado na sessão remota da quarta-feira, do dia 9 agora, ontem, né? O plenário do Senado aprovou o projeto que aumenta as penas para maus tratos a cães e gatos. PL de número 1095 de 2019, agora está sendo resolvido, né? O texto foi aprovado na Câmara no final do ano passado e segue agora para a sanção. Beleza. E aí, Thales? E essa outra? Essa é polêmica. Essa outra notícia. Da onde você tirou essa inspiração aí? Cara, essa notícia dialoga muito com a outra. Do sertanejo, né? Com o cara lá, com a morte do representante da FUNAI. Por conta de... São notícias que passam, mas tem a ver com o conceito e o tipo de sociedade que a gente quer. Então, por exemplo, é uma lei bacana. Eu concordo, né, contra os maltratos aos animais, gatos, cachorros, qualquer animal, beleza. Só que a gente tem que ver certas coisas que estão por trás disso, o que isso nos leva a pensar, a filosofar sobre. Por exemplo, às vezes eu fico triste, por exemplo, que uma lei dessa foi aprovada mais rápido do que certas leis que já estão em discussão há muito tempo no Senado, sobre a questão de injúria racial e tudo mais. Então a gente tem uma preocupação muito maior com certos tipos de animais, com animais do que com pessoas. E aí tem uma problemática que a gente tem que colocar. Não é só todos os animais, é uma classe de animal. E aqui eu não tô falando que tipo assim, tá, então você concorda que tem maltratar? Não, não é isso. Mas a gente tem que ver o que está de trás dessa notícia, dessa pauta, o que traz, né? A gente discutir isso, essa pauta é uma pauta mais de uma classe mais elitista, né? A questão dos maus tratos a animais, mas é uma pauta que todo mundo concorda, né? Todo mundo luta contra isso, só que a gente tem que pensar muito bem nessa questão dos maus tratos. Então foi, por exemplo, a pena foi aumentada para 5 anos de reclusão, né? Então, por exemplo, e a gente tem aí injúria racial, que é um crime aí de racismo, que a pessoa paga uma cesta básica, simples, fica ali e faz uma coisa. É verdade. Então, a gente tem essas problemáticas. Isso fala muito, uma lei dessa fala muito sobre o tipo de sociedade que a gente tem hoje. Em pleno João Pedro, que foi morto, em pleno Miguel, que foi morto, os movimentos lá nos Estados Unidos, Vidas Negras Importam, e todo o movimento negro, todo o movimento que as mulheres têm feito, todo o movimento LGBT e mais, né, tem feito tudo, e essas leis travam, e certas leis andam mais rápido. Então, quando certas leis andam mais rápido, a gente consegue ver qual é a prioridade. Sim. Qual é a prioridade. E aí é importante cuidar dos animais, mas é importante cuidar de quem está do nosso lado, da nossa espécie também, né? Então eu me preocupo e eu escolhi essa lei porque ela é polêmica, porque tá, você vai criticar essa lei? Não é criticar. Show que essa lei foi aprovada, bacana, é necessário que essa lei seja aprovada, porque não é pouco os maus tratos aos animais, a gatos e cachorros. Isso a gente consegue ver nitidamente, assim, que é muito grande. Só que não é só maltratos a gatos e cachorros, a gente também tem outros animais, assim. Por mais que gatos e cachorros são, em maioria, os animais domésticos, assim, mais que as pessoas têm, mas tem outros animais também, por exemplo, o lobo-guará. A gente achou bonitinho que ele tá na nota de 200, mas ele vai ser extinto, né, daqui a um tempo. A onça-pintada, a ema, as tartarugas. Eu acho que nenhum animal que tá na nota, eles entraram na nota por serem animais alguns que estão em extinção, e aí isso não ajudou em nada. A proteção deles.
A gente tem perdido essa fauna, esse bioma maravilhoso que o Brasil tem, que é muito importante, e acaba causando um desequilíbrio. O caso da onça pintada, né, que estava na cidade de São Paulo, agora esses dias, Sim, né? fugindo do fogo, que era uma sussuarana, então ela tava louca, fugindo do fogo e tudo mais. Teve dessas queimadas, então a gente vê, tem uma onça pintada que está em Corumbá, ela está sendo tratada lá, se eu não me engano, que ela teve as patas queimadas lá no Mato Grosso, que ela foi traga para cá e tudo. Então tem essas aqui no questões. meu setor já teve aqui uma onça aqui no Morro do Mendanha, região do Morro do Mendanha. Teve uma onça que ficou um bom tempo aí, ninguém achava ela, que ela tava aí comendo cachorro, comendo bichos que passavam na rua, né? E demoraram, localizaram ela, levaram para um abrigo, né? Talvez até lá pro Instituto Onça Pintada, né? Que faz um trabalho excelente nesse campo de proteção das onças. Sim. E dizem que, por um acaso lá, parece que eles tentaram soltar ela na natureza, que ela é selvagem, né? E dizem que ela estava caminhando de volta para cá. Que ela meio que fez uma moradia aqui, né? E aí se mostra que os animais estão perdendo seu habitat, né? E são animais selvagens e tal. E os domésticos, como cães e gatos, né? Tem um problema também até de saúde pública por causa dessa quantidade de cachorro e gatos de rua, né? Estão Não, a gente tem... vivendo na rua, né? Sim, se eu não me engano... Mas também tem muito ser humano vivendo na rua. Tem muito ser humano vivendo na rua. Essa é uma questão importante. É uma questão importante. Então, por exemplo, lá, eu não lembro se é Colômbia ou Peru, os cachorros estão voltando ao seu estágio de lobo, né? Que antes os cães eram lobos, até se aproximar dos seres humanos, e aí foi evoluindo, foram domesticados. Cara, eles estão destruindo a cidade, atacando as pessoas, comendo outros animais, destruindo carros, assim, andando naquelas matilhas, assim, imensas. Então, vira um grande problema, que é o seguinte: cara, a gente tem um problema aí, a gente tem que resolver, porque há um desequilíbrio. A partir do momento que a gente tem um animal que não faz parte desse bioma, você cria um desequilíbrio totalmente grande. Que nem você estava falando da questão lá dos gatos que estavam comendo as cobras. Sim, os gatos, eles matam a fauna de qualquer região. E aí se tem pouca cobra, porque a gente olha a cobra com maus olhos, como um animal assim perigoso e não tem sua relevância. E todo animal tem sua relevância ali na cadeia animal e tudo mais. Então é muito importante, o ser humano também tem. Mas então quando você desequilibra isso, e a gente pode ver esse desequilíbrio quando a gente olha para o ser humano. Quantos nós somos, né? Mais de 7 bilhões de seres humanos, olha o desequilíbrio que a gente causa no planeta. Então pensa assim, tantos cachorros, tantos gatos assim, e aí tem aquele problema muito hoje, que é aquilo que, e aí é uma coisa que eu não concordo, é aquelas mães de pet, né? Que é uma parada que eu lembro até uma época, eu tava andando ali no Lago das Rosas, eu vi um menininho pequenininho assim, eu acho que ele devia ter um ano e 9 meses, quase 2 assim, andando assim, e o pai com o cachorro no colo, ô menino, cara, pra mim é uma inversão de valores assim. E eu sempre cresci na fazenda, eu sempre cresci desde pequeno com os animais. Eu amo os animais. Sempre convivi. Eu até queria ser biólogo, eu queria entrar pro exército antes, porque eu queria cuidar das onças pintadas, saca? E eu queria ser biólogo do exército, porque eu lembro que eu vi a galera do exército trabalhar na selva, eu queria trabalhar com isso. Eu não queria matar gente, pular. Eu queria trabalhar, proteger, só que aí vim pra história. Mas enfim, então, tipo assim, eu gosto muito dos animais. A gente tem que ter um respeito. Eu acho que a relação que a gente tem com os animais é muito com os povos nativos, como eles têm, que se perdeu, ao nosso ver. E é só a gente lembrar do filme Avatar. Há um respeito. Até na morte, até na caçada. Sim. Então até nos povos nativos há um respeito na morte, peraí, que não é qualquer animal. Eu achei engraçado que teve os dois, tava vendo a entrevista, os dois irmãos de índios, eles falaram o seguinte: eles caçaram uma onça lá, mataram,
para vender a pele. Aí parece que o pai dele falou, agora vocês vão ter que comer toda a carne. Ah, sim, uma punição. Porque né? se você mata, você só mata o que você come. Tá entendendo? Exatamente, é um Você tá código de entendendo? honra, né? Então tem toda Vai matar todos, uma né? questão moral ali deles. O Então, filme Capitão Fantástico, Capitão né? Fantástico. Mostra os meninos lá caçando com a finalidade de aprender a sobreviver. Né? E tem um respeito na morte daquele animal. Ah, você cumpriu o seu papel. Como a gente vai cumprir o nosso papel, cada um vai cumprir o seu papel ali nesse planeta Terra. Então por isso é muito importante isso e problematizar a lei, não descartando ela ou falando que é uma lei inútil e válida. Não, mas só vendo esses pontos, né? Que poderia ser ampliado. O que poderia ser ampliado e outros... o que isso diz muito da nossa sociedade. E outras leis que são muito fracas, né? Do ponto de vista muito assim. fracas. Igual você falou, eu concordo muito que uma lei de injúria racial, o Brasil sofrendo com racismo, cara. Com práticas assim, violentas mesmo, desumanas. E a gente vê o cara paga uma cesta básica e sai. O que revolta muitas pessoas hoje em dia é isso, a impunidade, né? Então, eu estava vendo ontem uma entrevista do Darcy Ribeiro, em 1988, né, o Darcy Ribeiro falando que o Brasil era o país da impunidade, em 88, né? Que tinha passado a ditadura e todos os torturadores, todos os militares foram anistiados, junto com, né, houve anistia, então houve punição, é o país sem punição. E quando a gente fala em punição para quem maltrata cães e gatos, eu acho importante, mas cadê a punição daqueles caras que estão agindo de forma racista, estão matando pessoas friamente na rua, estão abusando, estão fazendo tudo que a gente mais abomina. Então, é uma coisa importante, porque também eu vi a entrevista tudo no Roda Viva, né? Da Lilia Schwartz, não sei como falar o nome dela. Schwartz, a antropóloga, historiadora brasileira, falando exatamente, perguntaram para ela assim, por que nós não estamos sentindo mais esse, vamos dizer assim, esse sentimento de perda pelas pessoas que estão morrendo. 120 mil mortos pelo corona, a gente está vendo gente morrendo aí com tiro nas costas aqui no Brasil, está sendo também relatado. Cadê? Foi feita essa pergunta para ela, né? Porque realmente parece que a vida humana está valendo muito pouco. E a vida do cachorro e do gato, né? Que também são seres que eu amo demais. Eu tenho 2 cachorros, adoro, se eu pudesse eu adotava milhões para tratar de maneira adequada. Mas a vida humana parece que tomou um lugar em segundo plano. O que você acha disso? Cara, é muito complicado. Tem 2 episódios semelhantes, só que com animais diferentes. Um com animal que é ser humano, né? Porque somos animais. Somos animais, não podemos negar. E o outro, um animal, um cachorro. Vocês lembram daquele cachorro aquele segurança que agrediu aquele cachorro? No Carrefour. Vocês lembram daquele movimento todo? Vocês lembram do movimento quando aquele segurança daquela loja pisou no pescoço daquele jovem? Que no Brasil foi uma gravata, mata-leão. E agora que... Eu pensava que era no Carrefour também, mas não era. Não foi não. E também agora que teve que, eu acho que foi, não sei se foi no Carrefour, nas Americanas, não lembro o nome da loja, que um funcionário morreu. E eles no Carrefour de novo. No Carrefour, né? Que eles cobriram o espaço, a loja ficou aberta até onde você chegar. Eles não fecharam a loja. Isso aí pra mim nem me eles fala. Não fecharam. Não, me descontrolam. Cara, eles não fecharam a loja e colocaram um bocado de guarda-chuva, um bocado de coisa pra ninguém ver o corpo. Ele infartou, parece lá. Funcionário. Funcionário. Acho que ele era gerente, alguma coisa assim. Mas a gente vê o descaso que tem com a vida, esse descaso com o ser humano, sabe? O nosso semelhante e tudo. E aí a gente fala, mas os animais são melhores do que os seres humanos. Cara, isso pra mim é muito complicado. A gente pensar isso. Eu acho que... Aí desistiu do ser humano, né? Aí desistiu do ser humano. Aí você já desistiu do ser humano. E aí é uma parada que eu falo assim, todo mundo tem uma parcela de culpa. E a gente tem que colocar na conta, sabe por quê? Quando a gente fala de preservação, a gente culpa muito os produtores de sojas e tudo mais, beleza. Mas eles estão produzindo pra quem, você tá entendendo? Tá vendo esse celular que tá gravando tudo isso aqui, essa roupa? A gente demanda
cara. Você acha que essa demanda nossa, a gente quer internet mais rápida, você acha que cobre dos fios vai vir da onde? Não, e Tá também entendendo? todo o ativismo que tem também em torno dos animais, que é muito válido, a gente tem que pensar também, mas quem está comendo mesmo se for vegetal, se a gente for vegetariano, mas a demanda do vegetariano também é muito grande, cara. Então, assim, até pra gente pensar aí todas essas questões. Os maus tratos animais na hora do abatimento, a gente sabe disso, é cruel, é triste a gente ver aquelas cenas lá, né, dos documentários que a gente já viu, e quem se torna vegetariano muitas vezes pelos documentários, né, porque a crueldade que é feito o abatimento e tratar o animal como, sei lá, algo descartável total, né? Descartável porque mata de qualquer jeito e vai jogar ali dentro do lugar para servir de comida. Então, assim, eu acho problemático porque nós, de qualquer forma, nós estamos demandando isso. Nós temos essa culpa mesmo, é o que o Thales está falando. Então, de qualquer forma, se a gente precisa rever atitudes, nós temos que ver a atitude humana primeiro. Porque nós, como seres humanos, estamos errando, né? Com nós mesmos. Sim, é uma parada que, por exemplo, tem uma coisa que eu acho muito interessante, eu não sei. Isso tá metendo o dedo, assim, pesquisando, assim, vendo as coisas, minha percepção. Por exemplo, muita questão de imunidade, questão de doença, tudo, eu acho muito tem a ver que, por exemplo, a gente não respeita a questão alimentar, por exemplo, do período, sabe? Tipo assim, você pode comer caju e manga qualquer época do ano. Você pode comer mangaba qualquer época do ano, tá entendendo? Querendo ou não, porque a gente se descoloca, cara, o universo está conectado, velho. Então, não só essa questão de imunidade, mas tipo assim, eu só como caju lá na minha terra, a gente comia caju, que a gente esperava agosto para comer caju. Por quando tinha caju, a gente comia goiaba, acerola, as frutas têm sua época. Só que o que acontece? A gente é tão egoísta que a gente quer comer caju o ano inteiro. Aí o que acontece? Tem que investir em agrotóxico, tem que investir em melhoramento, tem que investir em um bocado de coisa assim, de área genética e tudo, pra ter caju o ano inteiro. Vai ter caju o ano inteiro, vai ter caju o ano inteiro, mas o que isso desgastou? E por mais que tipo assim, não possa ser, vamos investir em melhoramento, não vamos investir em agrotóxico, tá? Mas a gente não vai investir em agrotóxico, vamos investir em melhoramento, tá? O cientista ele vai precisar comer, então a gente vai ter que plantar outras coisas para ele comer, ele vai precisar vestir, vai precisar de equipamentos, de onde vai vir esse minério e tudo mais. Querendo ou não, você consegue entender? Então a gente tem que falar o seguinte, tá na nossa conta a destruição do planeta Terra e tudo mais, assumir a culpa e assumir as rédeas para mudar as coisas, porque senão não adianta. Mas eu acho que a galera que fala que os cachorros, né, os animais são melhor que o ser humano, eu também já cheguei até a falar isso, mas fala, vamos dizer assim, vendo a crueldade que o ser humano tem, né? Sim. E aí, mas como eu tô falando, essa posição é uma posição de descrença com a humanidade e você já abriu mão. Então, assim, isso prejudica você também, de uma forma, se a gente pensar de uma forma lógica aqui, se você desacredita do ser humano, você é ser humano, logo você desacredita de você mesmo. Então você tá abrindo mão para alguma coisa ruim acontecer com você ali na porta e todo mundo falar assim, joga um pano aí que depois alguém pega, né? Sim. Então é aquela coisa, cara, quando nós estamos numa sociedade e a ética ela vai ter que ser pensada pra gente. Então eu quero que os animais vivam bem, mas eu quero que o ser humano saiba a posição dele na sociedade, né? Sabe que ele tem inteligência para tomar decisões complexas e desenvolver tudo que a gente está vendo hoje, mas a gente tem que entender que o nosso lado sentimental, humano, vai ter que ser resguardado até para proteger os outros animais, né? E a gente não sabe disso, a gente pensa que a gente é um robô que caiu aqui, beleza, em terra, e por aí vai, reinicia depois. E a gente tem que ver que há toda essa conectividade, então leis como essas são importantes, mas aí a gente também tem que problematizar, porque melhora um ponto da sociedade bacana, mas tem vários outros pontos também que são fundamentais, que acabam, a gente tem que, e às vezes a gente tem que pensar o seguinte, se melhorasse certos pontos, a gente não precisaria de um projeto de lei desse ou de outros.
né? Então é aquilo que eu falo. Conscientização, educação, né, ambiental. Hoje a sociedade ela trabalha com quimioterapia, não com a cura do câncer, sabe? Não com a prevenção. Nem com a cura, com a prevenção. As doses ali que vai só mantendo. Então, não, depois a gente. E não, a gente. Aquilo, né? O César me fala, o ser humano é o câncer do planeta, né? Então, se o ser humano é o câncer do planeta, a gente fica investindo só em quimioterapia e medidas paliativas, em vez da gente prevenir esses maltratos, prevenir toda a discriminação, prevenir que, por exemplo, o indigenista lá fosse morto, né? Sim. Por conta disso e tudo mais. Com certeza, velho. Eu acho que todo esse debate passa pelo ser humano ter consciência da sua atitude na natureza, sabe? Na natureza e na sociedade, na cidade, né? Então, assim, se você está numa cidade, você tem que saber o papel seu dentro dessa cidade, sabe? Então, se você vai criar um animal, no caso um cachorro, você tem que saber da responsabilidade que é criar um cachorro. A responsabilidade que é você ter que saber que ele também tem emoções, ele tem gastos, entendeu? Acho que a principal coisa é um gasto que os animais vão ter, né? Se você cuidar ele dentro de casa, você não vai dar qualquer comida para ele, né? Se der, você corre o risco dele passar mal, dele adoecer também, né? Então, assim, o cuidado com os cães e os gatos da notícia que a gente traz de novo, a gente tem que ter é muito grande. Então, assim, é a dificuldade da gente conseguir fazer uma pessoa adotar um cachorro de maneira responsável. Eu estou tentando fazer isso com um cachorro que a gente está cuidando ali na casa de parentes, né? E até hoje a gente não conseguiu. Acho que tem quase um mês que a gente está tentando, né? Então, para você ver, não é todos que querem cuidar de maneira responsável. E também tem o fato de ser vira-lata, né? Então, os cachorros de raça já teriam sido adotados, né? Existe esse preconceito com cachorro vira-lata. Então, cara, é uma série de debates que a gente tem que levantar nesse ponto, porque os maus tratos existem, porque a quantidade de população, a população dos cachorros e dos gatos está só aumentando. Né? A castração vem como uma possibilidade. Eu acho que seria mais, vamos dizer assim, viável hoje bater na tecla de uma castração com valor mais adequado, um projeto de lei para colocar um hospital veterinário que fosse assim para atender esse ponto, sabe? E, por exemplo, você pudesse conseguir um preço menor, né? Não, é isso, ou então você vai pro extermínio, e aí, saca? Então, a castração seria desregular a cadeia. Né? Não, que nem nesses países lá que já estão desregulados. Vários lugares. E aí, os coelhos na Austrália, né? Aí você, por exemplo, os javalis aqui no estado de Goiás, então você coloca, nossa, não pode matar. Só que todo prejuízo e todo desequilíbrio, ele não é um animal desse bioma. Ele foi trago para cá, fugiu, habitou, virou praga. E aí, os estragos que ele causa, e a gente não tem predador no Brasil para ele. Então, na cidade, não tem nem como. Então acaba sendo complicado. Então, e aí, chega num ponto de desequilíbrio que a gente vai ter que apelar pro extermínio. E aí, espera que a gente vai ter que matar os animais. Então a castração... Se desregular, vai ficar... Então, antigamente tinha a carrocinha, né? Você lembra? A carrocinha foi... Eu não sei se ela foi banida ou acho que ela foi. Ela acontece ali de maneira hoje mais tranquila, né? Assim, mais nos panos ali, né? Mas antigamente eu lembro da carrocinha, que tinha cachorro, o cachorro adoecia, você não tinha como cuidar desse cachorro, o que acontecia? A carrocinha vinha, pegava e fazia a eutanásia, né? Matava o cachorro. Né? De uma maneira, lógico, eles falam que era humanizado, tinha uma injeção letal, né? E tal. Mas isso aconteceu durante muito tempo aqui em Goiânia, por exemplo, na nossa cidade. E parou porque, teoricamente, eles querem resolver o problema de outra maneira, né? Dos cachorros de rua. Mas aí que tá, nós temos que ver se está resolvendo mesmo, né? Se está castrando os animais, se está arrumando um lar adequado, né? Se tem pessoas disponíveis para aceitar esse cachorro, né? Se tem abrigo, né? Porque eu acho que também brigar contra os abrigos é uma coisa difícil, né? Se você briga com abrigo, mas você precisa do abrigo para o cachorro ir, né? E você ter abrigo aqui no Brasil é difícil. Lógico. A galera que tem abrigo é complicado. Muitos não têm ajuda do governo e nem de instituições particulares. Às vezes os abrigos têm que fazer o maior corre para ter ali a ração.
e tudo. E chega mais demanda. Vai só acumulando, cara. Só acumulando, aí eu abrigo, ó, não tem como. Então, sabe? Exatamente, eu acho que tem que pensar várias outras soluções aí. É um problema que vai muito além só de maltratar, né? Porque quando você fala maltratar é um verbo que quem tá por trás desse verbo é o ser humano. E esse ser humano tá maltratando por quê? Porque existe outros tantos que gostam, né? E por que tem aqueles que maltratam? Sim. Aqueles que maltratam porque esse cara já não sabe mesmo respeitar nem outro ser humano, ele vai respeitar o cachorro, né? É o tipo de gente que vai olhar pra você e vai te denegrir, vai te falar, acabar com você, né? Então o que ele vai fazer com o cachorro? Se com um ser humano ele vai olhar pra você como ser humano e vai acabar com você e com o cachorro, o que ele faz? Sim. Então, por isso que a consciência do ser humano com o ser humano é a melhor coisa, cara. Que você já começa a fazer um ser humano melhor, um ser humano que vai melhorar nas suas atitudes. E aí, por isso que eu ainda acho muito massa você lembrado das questões aí das práticas de racismo que ainda são muito fortes e a punição é quase nula, né? Quase nula. Aí no Brasil hoje a gente não tem alguém que foi condenado por racismo que tá preso. Exatamente. É triste. Bom, então eu acho que nós vamos ficando por aqui. Nosso tema foi polêmico demais agora, esse último, e eu acho que vai dar muito comentário aí. Galera quiser comentar, mandar aí dicas, né? Mandar o que vocês acharam, sugestões. Seguir o canal do Thales, seguir o Thales também no Instagram. Qual que é o Instagram? Thales Damasceno. Só isso? Acho que tem uma Thales _Damasceno. Eu vou colocar aí também. Thales Damasceno. Coloca na descrição lá. Então beleza, valeu, quero agradecer o Thales por ter topado. Ele saiu lá do outro lado da cidade para vir para cá. E lógico que a gente já tinha combinado aqui outras atividades, mas também pra gente gravar o vídeo, né? Então agradeço demais, valeu, tamo junto, até mais. Valeu, galerinha.